Enquanto o vento balança as árvores lá fora, Deus continua trabalhando em silêncio dentro de nós. E talvez hoje você precise apenas de uma certeza: Ele não parou de cuidar da sua história. Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Eu já estou aqui iniciando o nosso almoço de hoje, preparei um frango para um estrogonofe e estou aqui fazendo o restante das coisas. Já lavei o arroz, já cortei o alho para temperar e agora convido vocês a me acompanhar aí nesse almocinho especial até o final do vídeo. Vem comigo! Dessa vez eu não deixei o alho bem picadinho não, tá um pouco grande. Mas vai assim mesmo, gente. Eu estou com um pouquinho de pressa aqui para fazer esse almoço. Agora eu vou temperar a batata com esse temperinho que veio lá da Bahia. Ele é uma misturinha de vários temperos. Eu nem vou saber dizer para vocês aqui o que tem dentro dele, mas é muito gostoso. E agora eu também coloco páprica defumada e pimenta cominho, gente, porque eu gosto muito. Então vou colocar só um pouquinho para dar um sabor aqui. Pimenta cominho. E também o chimichurri, que dá um tchan aqui nessa batata, deixa ela bem especial, né, no meu gosto. Também, gente, vou colocar 2 colherzinhas de maionese. É só porque ela vai para airfry e para não ficar muito ressecada, então eu gosto de acrescentar. A maionese aqui é bem pouca, então não vai ficar gordurosa. Só para ajudar mesmo a misturar os temperos. Também eu coloco um pouco de sal, já, 2 pitadinhas de sal. E também
um pouquinho de creme de leite, não para molhar muito, mas só para ajudar a misturar os temperos e ela ficar um pouquinho úmida e assim ela fica mais macia ali na airfry. Porque quando eu faço de outra forma, só colocando a batata na airfry, fica muito ressecada. Desse jeito ela fica mais saborosa. Agora é só colocar aqui na forminha da airfry mesmo, espalhando bem para ela assar de forma uniforme. Eu acho que tem muito para essa forminha, mas eu acho que vai dar para colocar tudo. Então aqui, ó, eu vou separando assim, ficar tudo no seu lugar e vai ficar bem bonita assada. Quinze minutos a 200 graus e já já ela fica pronta e daqui mesmo dá pra ver. Se precisar de mais uns minutinhos é só acrescentar. Meninas, o meu estrogonofe ele não vai muita coisa não. Agora chegou a hora de colocar umas 3 colheres de extrato de tomate ou molho de tomate. Eu tô usando o molho mesmo. E aí eu coloco mais um pouquinho, como eu tô vendo que tá bem grossinho aqui o caldo, eu vou acrescentar mais um pouquinho de água para quando colocar o creme de leite, ele ficar com um caldinho a mais, porque é do jeito que eu gosto. Então coloco aqui mais um pouco de água, ele já está quase no ponto, quase cozido, ainda tá um pouquinho duro. Então eu vou deixar aqui ferver mais um pouquinho. Já coloquei até tempero verde aqui, coentro, cebolinha e salsinha. E agora eu vou tampar e deixar ferver mais um pouco. Já se passaram uns minutinhos aqui fervendo, cozinhando. E agora chegou a hora de colocar o creme de leite. Então, eu abaixo o fogo. Agora eu vou desligar. Colocar o creme de leite. Coloquei uma caixinha e mais um restinho que tinha aqui numa outra caixa que eu já tinha utilizado. Então eu vou mexer para ele não coalhar, não ficar com aquele aspecto feio, com o fogo desligado. E aí depois de mexer, eu ligo novamente, porque ele fica bem mais líquido, e deixo ferver em fogo baixo até ficar mais grossinho. A minha criança já brincou, pintou, desenhou nessa mesa, já fez colagem e agora antes de colocar o almoço, eu vou lavar isso aqui com detergente, passando a bucha assim suavemente para não arranhar, para tirar toda essa cola aqui, que eu não sei se tá dando para vocês verem, mas tem muitos dedinhos aí. E essa mesa, ela suja muito fácil. Não sei se tem a ver com esse vidro, mas qualquer coisa que a gente encosta aqui, ela tá sujinha. Então eu utilizo esse pano de microfibra que comprei na Shopee, um kit com 5 paninhos desse, que são ótimos. A mesa fica brilhando e também a gente consegue limpar com mais facilidade, com mais rapidez. Agora é só enxaguar e fica assim, gente, ó, brilhando. Almocinho pronto e olha como ficou o nosso estrogonofe.
Gente, muito cremoso e o cheirinho tá maravilhoso. Então agora que eu já vou servir a mesa, vou colocar aqui essa colher no arroz. Nossa batata também ficou maravilhosa. Vamos almoçar? Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. E depois do almoço, gente, eu sempre faço a suplementação da Esté, das vitaminas que ela tá tomando esse mês. A Esté tá tomando o ômega 3 da Peixonix. É melhor para ela porque ela tomava de uma outra marca e era na seringa e o sabor não é muito agradável. Esse parece uma balinha. Olha só, vem no formato de peixinhos, então atrai um pouco mais a criança, né? Ela coloca na boca, fica enrolando ali, daqui a pouco ela começa a mastigar e aí toma um pouquinho de água. E assim ela consegue fazer a suplementação do ômega 3. Esse aqui, gente, ele vem com 60 cápsulas e o sabor é cereja. E assim a gente consegue, né, fazer com que ela tome. Ela também está fazendo a suplementação de ferro. E aí ela toma 6 gotinhas desse aqui. Também está tomando a vitamina D. Uma gotinha após o café da manhã. Agora ela vai tomar o ferro. Eu sempre dou após o almoço. São 6 gotinhas apenas para minha princesa ficar bem. Vamos lá, minha princesa, abre o bocão. Muito bem, vem cá. É muito importante a suplementação nas crianças, principalmente em autistas, gente, para não confundir também os comportamentos que eles têm por falta de vitamina com o TDAH, com falta de atenção e outras coisas mais. Aos poucos a minha princesa vai se acostumando. E aí, gente, depois da suplementação de ferro, eu dou para ela qualquer frutinha assim com vitamina C. No caso aqui, a tangerina. Eu também preciso já tirar as sementes e dividir os gominhos. Por conta da sensibilidade e também da falta de costume de comer frutinha, ela tem lá essas suas sensibilidades. Então, através de comandos, ela vai experimentando. E aí eu tenho sempre que estar falando, pega filha, coloca na boca, mastiga. Então ela vai experimentando aquilo, gostando do sabor. E tem que mandar de novo, pega mais uma.
Se não tirar a semente, vai com tudo, gente. E ali, ó, ela segura, toca bastante com as mãos, coloca na boca, fica um tempão sem mastigar e o tempo todo eu tenho que emitir o comando: mastiga, filha, vamos, pega mais uma. E depois ela sente a textura e aí vai se acostumando até comer tudo. Agora mesmo ela vai colocar na boca, ó, sentindo, mordendo devagar, sentiu a textura e aí é que ela consegue comer tudo. Ela comeu bastante e sobrou um aqui, gente. E agora eu vou dar para quem? Pro nosso Duduzinho, que ele também ama a frutinha. Agora a gente vai organizar a cozinha e guardar aqui esses temperinhos que eu já lavei, higienizei com bicarbonato, com vinagre, deixei secando um pouquinho e agora coloco tudo assim num saquinho e guardo na geladeira. Às vezes eu corto e coloco numa vasilhinha e coloco no congelador, mas eu tô preferindo fazer assim. E agora chegamos ao momento mais especial desse vídeo. É aquele momento em que paramos por alguns minutos para aquietar o coração e ouvir o que Deus tem a nos ensinar. É quando eu continuo aqui a limpeza da minha cozinha e você reflete nas minhas palavras. Hoje eu quero compartilhar uma passagem que sempre me fortalece. É a história de Neemias. Quando lemos o livro de Neemias, percebemos que Deus lhe deu uma grande missão, a de reconstruir os muros de Jerusalém, que estavam destruídos, e existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O muro não ficou pronto em um dia. Ele foi construído pedra por pedra. E enquanto Neemias trabalhava, surgiram críticas, zombarias, oposição e tentativa de pará-lo, de fazê-lo desistir. Houve dias em que parecia impossível Neemias continuar. Mas mesmo assim, ele permaneceu firme, porque ele sabia que Deus o havia chamado para aquela obra. Enquanto eu organizo minha cozinha, Deus trouxe isso ao meu coração. Quantas vezes queremos que nossa vida mude assim, de uma vez? Queremos respostas rápidas, portas abertas imediatamente, soluções para todos os problemas. Mas Deus, muitas vezes, amiga, trabalha de maneira diferente. Ele constrói a nossa história da mesma forma que Neemias reconstruiu o muro, um passo de cada vez. Às vezes estamos assim tão preocupadas com aquilo que ainda falta, que deixamos de perceber tudo o que Deus já fez até aqui. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse tempo. Será que eu estou falando com alguém que está assim, dessa forma? Você continua orando, continua cuidando da sua casa, continua servindo a sua família, continua trabalhando, continua tentando. E parece que nada acontece. Mas a Bíblia nos mostra que permanecer também é um ato de fé. E Neemias não abandonou a construção porque ela demorava. Não. Ele continuou porque ele confiava em quem o havia chamado.
E talvez essa seja a palavra que Deus quer te entregar hoje. A palavra que o Senhor quer entregar ao seu coração. Não despreze os dias comuns. Não despreze as pequenas obediências que o Senhor te pede. Não pensa que Deus só está trabalhando quando você vê grandes milagres. Muitas vezes, o maior milagre acontece dentro de nós. E é ali que Deus fortalece a nossa fé. Ele amadurece o nosso caráter e nos prepara para viver aquilo que Ele prometeu. Eu também estou vivendo processos. Também tenho orações esperando respostas e também estou esperando e aprendendo a confiar quando eu não consigo enxergar o caminho completo. E é justamente por isso, amiga, que essa palavra falou primeiro comigo. Se Deus colocou um sonho no seu coração, então continue. Se Ele colocou uma missão nas suas mãos, permaneça. E se hoje você só consegue dar um pequeno passo, então dê esse passo. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Talvez hoje o seu muro seja restaurar o seu casamento. Talvez seja criar seus filhos com amor. Talvez seja vencer uma ansiedade, recomeçar profissionalmente, cuidar da sua saúde ou simplesmente levantar da cama e continuar acreditando que Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Seja qual for o seu muro, não pare de construir. Existem obras que Deus só conclui porque alguém decidiu não desistir no meio do caminho. Continue colocando uma pedra de cada vez. Continue orando. Continue obedecendo. Continue acreditando, porque Deus não está apenas interessado naquilo que você vai construir. Ele também está formando você durante a construção. E quando olhamos para trás, talvez descubramos que o maior milagre não foi o muro reconstruído, mas a mulher que Deus transformou enquanto ela permanecia fiel. Se hoje você só consegue dar um pequeno passo, dê esse passo, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que o Senhor fortaleça a sua caminhada, renove as suas forças e lhe dê paz para viver cada etapa, sabendo que nenhum esforço feito para Deus é em vão. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.